Boa noite, pessoal do Instagram, boa noite. Estamos aqui a trancos e barrancos, chegando aqui 14 minutos atrasada para essa live de hoje. Gente, eu não tenho prática com maquiagem, então você imagina, né? Eu tiro ali 30 minutos para fazer, né? E não me dou bem, não. Gente, eu enrolo direitinho. Ai. Boa noite, Érica. Boa noite, Elaine também. Tudo bem, pessoal? Vamos à nossa live aqui sobre emoções, sobre sentimentos, né? A gente vai olhar para esse lado com um aspecto ainda um pouco diferente, né? Pelo menos para que a gente passe a perder o medo de ter medo, o medo dos nossos sentimentos. A gente precisa liberar isso, soltar isso para ressignificar e conseguir avançar naquilo que a gente deseja, né? Nossos sentimentos são os nossos potenciais, é o que nos move, é o que nos faz correr, agir, decidir, fazer as coisas da forma como tem que ser feita, né? E aí, pessoal, quem tá aí no meu Telegram, dá um... Eu quero saber quem é que tá no Telegram aí, por favor, enquanto o pessoal vai chegando. Taca coraçãozinho aí, que é pro nosso Instagram avisar pro pessoal, né, que vocês gostam da live, gostam de estar aqui, gostam de aprender, a gente vai estar falando aqui sempre, né? Então, ó, quem gostaram do áudio de ontem, foi forte, né, gente? Foi forte. E hoje eu tô, assim, ultra contente. Daqui a pouco eu vou colocar pra vocês, pra quem tá lá no grupo do Telegram, vou colocar a live de hoje, a de ontem, que eu fiz uma playlist só pro pessoal do Telegram. Vou colocar lá para vocês, lá pro pessoal do Telegram, para vocês continuarem acompanhando esse conteúdo, essa série aqui de aulas, né, sobre sentimentos e emoções, a nossa relação com isso, né, na verdade, quais são as implicações que a gente tem em relação a isso. Então eu vou compartilhar isso tudo com vocês lá no Telegram, mais a mensagem de hoje que eu deixei para de noite, porque sabe como é, né, a gente durante o dia foi meio punk, meio corrido. Mas estamos aqui e o tema está guardado, reservado para que vocês façam a noite, reflitam, levem isso lá para o seu subconsciente e tenham uma vida incrível, plena, maravilhosa, poderosa. E hoje eu tô assim super feliz porque, gente, eu já tem meses que eu tô em busca de algumas pesquisas científicas a respeito do trabalho da reprogramação quântica. Porque eu não sei se vocês sabem, mas muita coisa a gente recebe de forma intuitiva. E como eu trabalho atendendo pessoas nesse universo, né, dos sentimentos, porque eu entendo, e hoje vocês vão entender junto comigo, porque que eu vejo os sentimentos como sendo a base de todo o processo, a semente da felicidade, né, para a nossa vida, como eu vejo dessa forma. Hoje vocês vão entender por que eu vejo dessa forma e você vai refletir um pouco a respeito. Eu acredito que você vai concordar comigo também. E eu hoje encontrei uma pesquisa científica que vamos dizer assim, ela não é a única, tá? Mas é aquela que realmente trouxe aquele embasamento científico para o que eu venho falando há anos. Ai, gente, vocês não têm noção do quanto isso é bom. Porque a gente que não é cientista, a gente que não é acadêmico, né? A gente que não está nesse meio, eu tenho lá a minha observação em relação às pessoas que eu atendo e vou aplicando aquilo que eu vou recebendo intuitivamente, né, nas pessoas, e elas vão tendo resultados maravilhosos. E foi assim que surgiu a reprogramação quântica emocional, desenvolveu uma metodologia para que a pessoa conseguisse ter resultados, que ela conseguisse abrir o coração realmente, né, liberando aquelas emoções que colocam ela para baixo, colocam ela em estado de paralisia mesmo, né, cheia de crenças, envolvida em uma série de sabotadores. Então ela sai disso de uma forma rápida até. E eu desenvolvi esse método por quê? Porque eu queria ver as pessoas felizes, óbvio, essa é a minha missão, ajudar para que as pessoas abram o coração, fluam na vida, parem de ficar levando a vida, vida, o azar, tudo é difícil, né? Aquela nuvenzinha negra na cabeça, né? Como se só acontece coisa ruim comigo, para que elas saiam disso, elas assumam a responsabilidade, entendam os sentimentos como uma grande potência dentro delas. O sentimento, gente, é o bombril da nossa vida, tá? Vocês vão entender isso hoje. Seus sentimentos são um bombril da tua vida, você não tem noção. E aí hoje eu estava meditando, parei um pouquinho e falei assim, meu pai amado, né? Papaizinho do céu, me mostra, porque eu preciso concluir o meu livro. E eu estou naquela fase de buscar pesquisas científicas. Eu disse assim, se isso veio a mim, eu sei que tem alguém nesse planeta que está pesquisando justamente isso. Eu sei que existe e eu quero. Aí o que acontece, né? Eu tô lá de olhinho fechado,
me vem a imagem de um livro. E é um livro que eu já tinha comprado, gente, acho que ano passado. Sabe essas feiras do livro que tem na rua, assim, que é bem baratinho os livros? Então, eu passei numa dessas bancas, né, de livro dessas feiras. Aí eu olhei lá, o título do livro me chamou a atenção. Falei, vou comprar isso aqui. Pode ser, né, bobeirinha, mas tá lá. Aí eu vi a capa do livro. Eu guardei o livro, acabei não lendo. Como livro de romance, ou livro que não me chamou a atenção o título, eu fui lá e comprei, porque eu sigo a intuição, né? Mas eu deixei guardado, porque eu tava com muitos outros livros para ler. Então, foi ficando. Eu fiz uma arrumação no meu escritório esses dias na parte de livros e ele tava lá. E na hora da meditação veio aquele livro, gente, na minha cara.com, sabe como? Tá bem assim. Aí eu falei, nossa, eu tô pedindo uma coisa, veio a imagem desse livro, vamos lá, né? Eu sou daquelas que seguem intuição. Então, fui lá, peguei o livro, tirei, né, da capinha, abri, né, ele tava ainda fechadinho, abri o livro assim a esmo, pá! Quando eu abri a esmo, gente, cai na página 80, e eu vou depois postar aqui pra vocês. Eu ia postar mais cedo aqui, não deu, gente, foi uma loucura. Eu vou postar a página pra vocês, a página em que o autor, ele é um cardiologista famoso, um cirurgião cardiológico, né, famoso nos Estados Unidos, e ele trouxe dentro desse livro uma pesquisa científica provando o quanto que as emoções interferem na nossa forma de pensar, interferem na nossa saúde, diretamente na nossa saúde, e como elas se comportam em rede. Gente, eu uso o nome rede emocional, né? Vocês sabem que foi um nome que eu criei, né, para explicar essa rede. E ele lá explica, a pesquisadora mostra, ele apresenta a pesquisa e mostra a descoberta, a percepção dessa pesquisadora. Só que a rede emocional ainda tem um fundamento ainda mais profundo, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar quem confirme essa pesquisa, quem confirme com a pesquisa científica, porque eu não sou cientista, né, gente? Eu sou igual a você. Vamos embora, né? Vamos trabalhando, vamos descobrindo, levando o bem às pessoas. Então, hoje eu fiquei assim, hoje eu ganhei meu dia, gente. Vocês não têm noção, hoje eu ganhei meu dia. Porque era a pesquisa que fundamentava. E eu tenho descoberto algumas pesquisas interessantes, mas essa assim tá completona, sabe? Completa no sentido de, o fundamento é esse. Então eu tenho lá o fundamento metafísico do meu método, eu tenho o princípio espiritual que o embasa, e agora eu também tenho as pesquisas científicas que o confirmam. Ai, gente, vocês não têm noção de quanto isso é bom, vocês não têm ideia. Eu pulei de alegria, eu fiquei feliz, eu quase me joguei, sabe? Ai, gente, coisa boa. Mas vamos lá, vamos falar aqui. O livro vai sair, gente. Espera, que vocês vão amar esse livro. Esse livro vai abrir assim os horizontes para vocês. Vocês vão ver. Vocês vão ter uma vida incrível a partir desse livro, pode ter certeza. E aí, vamos lá, vamos falar do nosso. Acho que já chegou aí a maioria, né, do pessoal. Bota aí o coraçãozinho, gente, pra gente poder avisar mais pessoas aqui desse Instagram que a gente tá falando de uma coisa legal. Vamos falar dos nossos sentimentos, o quanto eles interferem na nossa vida. E hoje eu vou falar pra vocês assim. Deixa eu ver, 98, 99, entre 98 e 99, esta pessoinha aqui estava terminando a faculdade de Direito, insatisfeitíssima com o curso, apesar de ser uma ótima aluna. E aí eu decidi, né, desde 96 eu já tinha curso de Reiki, já tinha essas coisas para poder, né, diminuir o estresse, aquela coisa toda, trabalhar, estudar. Quem trabalha e estuda à noite sabe do que eu tô falando, né? Não é fácil. Aí, o que eu fiz? O que a pessoa fez? Resolveu estudar filosofia. E nesse estudo lá da Nova Acrópole, né? A professora Lucilena, vocês conhecem, né? O pessoal da Nova Acrópole. Eu fui estudar lá filosofia e tinha um curso que ensinava sobre terapia floral, só que com essa base filosófica. Imagina, gente, a viagem, né? A pessoa foi fazer o curso porque eu queria descansar minha cabeça. Eu já tinha me matriculado na filosofia e fui fazer o curso de terapia floral com essa base, né, da filosofia, porque eu achei incrível aquilo. Aquilo para mim tocou meu coração profundamente. E o que acontece? O que tem a ver terapia floral com as nossas emoções aqui agora? Presta atenção no que eu vou te dizer. Doutor Eduard Bach, que foi o descobridor, né, dos florais, aquele cara que classificou, descobriu as flores, que trabalhava nas emoções. Ele escreveu um livro pequenininho chamado Cura-te a Ti Mesmo, e ele falava sobre as emoções de uma forma muito especial.
Uma das coisas que ele fala sobre as emoções e as emoções e os sentimentos é que as emoções e os sentimentos servem como sinalizadores da nossa alma de que nós estamos ou não fora do caminho, da nossa missão, daquilo que a gente veio fazer. Olha que coisa linda! Então, segundo ele, o que ele ensina? Ele diz assim, peraí que eu tenho um gatinho aqui querendo me pegar. Não, meu filho, mamãe tá fazendo live. Não. Tem um gatinho aqui ciumento, gente. Ele de vez em quando ele ataca, entendeu? Para, bebezinho. Não. Então, o que acontece, né? Meu bebezinho aqui, gente, é o mais velhinho, né? Ele tá cheio de mania. Uma graça. Toma floral também. E aí o que acontece, gente? Ele diz o seguinte: se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, dificuldade emocional, as coisas estão tão difíceis, você está sofrendo, emocionalmente falando, e você está adoecendo, fisicamente falando. Então, como ele era médico, ele se voltava muito para a questão física. Então, ele falava muito que todas as doenças físicas tinham a sua base na questão emocional. Era um conflito da sua alma, da sua mente com a sua emoção. Ou seja, e isso funcionava como um sinalizador da sua alma para você retomar o caminho que você deveria tomar. Olha que interessante isso. Ou seja, você está passando por na visão dele, a questão física, né? A doença física, ela sempre tinha uma base emocional que lhe dava origem. Aquilo fez todo sentido para mim. Né? Quando eu fui estudar, quando eu fui mergulhar, ainda mais com essa visão bem da filosofia, isso para mim fez um sentido assim, absurdo. Aquilo tocou a minha alma, é como se eu tivesse acordado, sabe? É como se eu tivesse acordado. E eu comecei a pesquisar, desde aquela época que eu fui estudar os florais, acho que 98 para 99. E aquilo tocou profundamente em mim. E eu comecei a perceber que quando eu me formei, né, no curso de florais, depois no de filosofia a gente não acaba nunca, né? Então tá lá ainda. Quando eu me formei, que eu decidi atender com florais, abandonar a carreira jurídica, comecei atendendo com florais e com reiki, eu fui percebendo o quanto isso era verdade. Era muito verdade, sabe? Tudo que a gente passa fisicamente falando tem a ver com esse conflito entre pensamento e emoção. E esse conflito, ele é gerado, leva comigo aí, ó, vai comigo, ele é gerado pela tua alma, dizendo pra você assim, ei, olha, você tá fora do seu caminho. Você vai entrar em sofrimento porque tá fora do seu caminho. E quem que te coloca pra fora do caminho? Quem? Adivinha, eu quero ver se vocês estão prestando atenção aí. Quem que coloca a gente pra fora do caminho? Quem? O nosso ego. A nossa mente consciente dominada pelo ego. O ego, ele faz de tudo para que você não siga os caminhos da sua essência, da sua alma, do seu espírito. A alma é a nossa conexão, né, com o espírito. Então você imagina, quem que quer que você saia do seu caminho? Quem quer que você não siga os caminhos da sua alma? O ego, exatamente. E o que ele faz? Ele começa a trazer distrações, ele vai criando conflitos onde não existe, ele vai criando situações, levando para o teu sistema, para o teu inconsciente, ele vai empurrando para o seu inconsciente crenças, paradigmas, que vão de encontro, tá? Vão contrariamente ao que a sua alma deseja, né? Porque ela está aqui para fazer você fluir de acordo com o espírito que é a sua alma, né? A sua alma não. O espírito é a vontade de Deus em você, a centelha divina, é o seu espírito. Ele quer que você veio aqui para um propósito, você veio aqui para cumprir uma missão, para viver uma experiência. O seu ego, ele não quer que você faça isso. Então ele vai usar diversas situações, diversas circunstâncias para fazer você sair desse caminho. E é o que o espírito, né, e a sua alma faz? Ela usa as emoções, tá, para combater essa situação. Ele quer dizer, as emoções, como a gente sente com muito mais força do que os pensamentos, né, a gente sente emoção com muito mais força.
Se você está muito triste, mesmo que você pense em situações alegres, você não vai conseguir se sentir alegre, porque você está se sentindo triste. Então a emoção, ela ecoa mais forte pra gente, ela aciona recursos físicos que fazem o nosso corpo reagir. Então a nossa alma, ela libera, ela dá, eu falo que ela dá pequenos choques, assim, trazendo as emoções para um estado assim bem denso, para um estado bem dolorido, para fazer você parar e perceber o que está acontecendo. Então todo o sofrimento que você tem passado até agora é porque você não está atendendo um ditame da tua alma, você está em conflito. O teu ego criou um monte de distrações, criou um monte de crenças ali, e você está fora do teu caminho real. Então se você está doente fisicamente, isso está claro. Se você está passando por problemas de comportamento, comportamentos que você não consegue mudar, vícios, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo isso, gente, é a sua alma sinalizando para você, através dos seus sentimentos, que você está fora da sua jornada. A jornada que você deveria estar fazendo. E aí a gente tem lá o estudo da psicologia, que é a psicossomática, né? As doenças físicas estão tendo uma referência, né, emocional, que é o que a gente vai observar e é verdade. Aí quando você muda aquele comportamento emocional, a doença não tem mais. O Dr. Bar dizia que uma vez que você muda esse estado emocional, a doença ela some, ela desaparece. Ela desaparece completamente, tá? Então, como ele até usa um termo assim, como neve, né, derretendo à luz do sol. É assim que ele diz. Então, quando você se alinha de novo, né, fazendo com que esse conflito entre mente e coração cessem, o seu corpo tende a se curar e a sua vida tende a melhorar em todos os aspectos. Isso aí tá fazendo sentido para você? Então, pode observar. Quando a gente não está bem emocionalmente, a nossa imunidade baixa e a gente começa a ficar doente. Se você não está bem emocionalmente, as coisas para você começam a ficar mais complexas. Você tem algo a fazer e você não faz. Você procrastina, você deixa para depois. Você tem algo para ser resolvido e você vai deixando sempre para depois. Você começa a atrair pessoas também na mesma vibe, na mesma energia estagnada, né, parada, pessoas que estão reclamando o tempo inteiro. Então presta atenção nisso. Entendam que dentro desse aspecto que a gente está falando aqui, né, dentro desse aspecto das emoções, elas não só colaboram e contribuem para a nossa saúde física, como elas também contribuem e sinalizam se a gente está bem espiritualmente falando. Isso é sério, gente. A gente vai falar aqui durante a semana sobre esses aspectos, né? Quando que a emoção mexe com o nosso... melhora a nossa condição espiritual e quando ela piora, agrava. Quando a nossa emoção, a gente hoje está focando um pouco na questão psicossomática, a gente está falando um pouco do quanto as emoções interferem na nossa saúde. E isso, gente, o Dr. Bar falou há bastante tempo lá atrás hoje a ciência comprova isso. E agora a gente vai olhar nesse mesmo aspecto, quer dizer, dentro desse âmbito das emoções em relação ao nosso físico, a gente vai olhar isso em termos de frequência, né? A gente vai olhar isso agora em termos de frequência e de vibração. Olha só, quando você está triste, todo o seu corpo, quer dizer, você está emitindo para o campo quântico à sua volta a vibração e a frequência da tristeza. É uma frequência baixa, né? E ela vai emitindo essa frequência. A tendência é que você atraia acontecimentos e pessoas que vão também contribuir com a sua tristeza. Né? Que bom, tá sendo lógico, né? Mas é isso. Então, vem comigo que a gente hoje vai acordar para isso, né? A gente aprender a lidar com os nossos sentimentos nesse sentido, tá? Então, a gente passa, tá? A gente está emitindo essa informação. Eu estou me sentindo triste agora. Na minha cabeça, a mente, ela contribui para isso, porque a tristeza é um sentimento que te deixa paralisado também, né? Não é só o medo, né? O medo te deixa paralisado, mas a tristeza também. A tristeza te dá aquele desânimo, você fica ali estagnado, nada tem graça, o céu tá cinza, tá tudo sem graça, né? Então, o que acontece aqui? Presta atenção. Você
você está emitindo a informação de tristeza, você vai atrair mais circunstâncias, porque, gente, as frequências estão trocando informações. Não é isso? Os sentimentos que a gente tem, eles vibram também nas nossas células, né? Elas interferem, as emoções, elas interferem na nossa água. Nós temos 70% de água no nosso corpo. Vocês viram aquele teste lá do Masaru Emoto, que ele coloca água, né? E coloca a palavrinha, que normalmente são as que são ligadas a alguma emoção, elas têm um formato diferente, elas se cristalizam de uma forma diferente, né? Voltou. Tinha dado uma pausazinha, mas agora voltou. Então, tá assistindo o vídeo? Hã? Aí a gente fica... a água, né? A água altera, ok? A água, ela altera, né? A forma dela. Você imagina você se sentindo triste? Qual é a interferência que essa tristeza vai fazendo em toda a água do seu corpo? As células do seu corpo são compostas também de água, tem água lá também. E isso vai atrapalhando, gente, isso vai adoecendo o seu corpo físico. Isso em termos de físico, né? A parte física. Agora vamos falar dessa parte da frequência. Quanto mais você se sente dessa forma, quanto mais você pensa sobre isso, porque o sentimento vai puxando, né? Ali, mais pensamentos similares para que a sua frequência seja cada vez mais forte, você recebe do campo a mesma informação semelhante, isso vai sendo injetado, vamos colocar assim, lá no nível do seu DNA. Daqui a pouco você está desenvolvendo uma doença, qualquer doença, né? Pode ser qualquer doença, mas doenças, por exemplo, ligadas ao coração, tá? Doenças ligadas ao coração. Eu tive há muito tempo atrás, eu não sei se eu já conversei isso com você, né? Eu já conversei isso com você há algum tempo atrás. Eu não sei se eu conversei foi com vocês ou com outro grupo ou em um grupo de alunas. Mas eu tinha uma pessoa, né, que eu atendia e o marido tinha um problema cardíaco, o pai dessa moça, todos moravam junto. O marido tinha problema cardíaco, o pai dela tinha problema cardíaco, os cachorros tinham problema cardíaco. Ela tinha 4 cachorros, os 4 cachorros tinham problema cardíaco. E ela não tinha, ela não era minha cliente, o cliente era o marido. E aí quando eu fui conhecer a pessoa, né, porque eu precisei ir na casa deles e atender o pai, né, na época o pai ainda era vivo. E eu detectei o quê? Ela era uma pessoa que ela fazia com que todos ficassem tristes. Era uma pessoa muito difícil. Uma pessoa que tentava controlar tudo e a todos, unidente, sabe? Ela era extremamente controladora. Ou seja, esse estado, esse comportamento de tentar controlar tudo e todos, faziam com que todas as pessoas em volta fossem muito tristes. Todos desenvolveram problema cardíaco e pulmonar. Deficiência cardiopulmonar. Imagina, gente, as frequências fazendo isso naquela família. Todos morreram. Os cachorros, o marido e o pai dessa moça, né, dessa senhora. Só ela que não. Só para vocês terem uma ideia. Isso é drástico, né? É exemplo real, gente. Eu vi isso. E aí isso tudo que eu ia percebendo me fez refletir, me fez observar e entender o quanto as emoções são importantes na nossa vida em todos os níveis. Para o nível físico, para o nosso nível espiritual e mental, tá? Para tudo, gente. É importantíssimo para tudo. Então não adianta a gente ficar querendo colocar a sujeirinha, né, embaixo do tapete, ficar retendo emoção, né? A Aline aí falou, mas a gente não pode reter emoção. Não deve reter emoção. A emoção não é uma coisa para você botar embaixo do tapete. Você imagina que a emoção, a gente aprendeu a lidar com a emoção o quê? Engole o choro. Foi a melhor lição de inteligência emocional que a gente conseguiu receber dos nossos pais. Engole o choro. Se vier para casa apanhado, vai apanhar de novo. Não é? Porque é uma forma, vamos dizer assim, era a maneira que os nossos pais tinham de fazer a gente lidar com a emoção, assim, engolindo tudo. Engolindo sapinho que fica aqui agarrado, né? E aí depois dá-lhe gastrite, né? Para dar conta disso. Os sapinhos que a gente engole da vida. Então preste atenção. As emoções,
tá? Elas existem, elas não são nossas inimigas. E eu vou falar isso para você inúmeras vezes. Emoções não são nossas inimigas. Elas servem como sinalizador para saber se a gente está vivendo a vida que a gente deveria estar vivendo realmente. Vontade de Deus em nós. As emoções, elas servem para indicar, né, para dizer o nosso nível de saúde, né, se a gente está no caminho ou não. Ah, tô com a garganta ruim, fiquei resfriado, tô tendo rinite. Teve um tempo atrás que eu estava tendo muita rinite, porque tinha algumas coisas que estavam me incomodando mesmo, de verdade, né? Que eu tive que tomar uma decisão para uma mudança radical, assim, no meu trabalho. E, assim, demorei a tomar a decisão enquanto eu não conseguia decidir definitivamente, né, receber os sinais, né, de como eu lidar com aquilo, tomar aquela decisão definitiva. Era rinite atrás de rinite, gente, vocês não têm noção. Um terror, né? Um terror. Mas passou e agora tá tudo bem, eu tô seguindo em frente nesse caminho, tá? Eu vou falar sobre isso, como lidar com pessoas tóxicas. Eu prometo que eu vou fazer uma live até o final dessa semana. O Ângelo, você anota pra mim esse tema, por favor? Anota aí no seu bloquinho de notas. Minha filha, gente, tá aqui. Nota pra mim como lidar com pessoas tóxicas. Eu tenho uma forma de você vai conseguir lidar com isso de uma maneira muito, muito fácil. Mas é um processo seu, tá? Eu vou mostrar, eu vou falar com vocês até o final dessa semana. Eu já deixo anotadinho ali e eu vou falar. Então a gente vê que as emoções, elas são muito mais nossas parceiras. E eu posso dizer com todas as letras que as emoções, elas são responsáveis, emoções e sentimentos são responsáveis por fazer você saltar do ponto A ao ponto B. Fazer você sair de um nível onde você tem tristeza, onde você tem frustração, onde as coisas não estão dando certo, para você ir para um ponto melhor, tá? Para você ir para um ponto melhor. Então, quando você vai lidar, tá? Lidar com as suas emoções, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que ela não é sua inimiga. O que esse medo, o que a sua angústia, o que a sua ansiedade está dizendo para você? Quando você olha por essa ótica, ok, os sentimentos são sinalizadores. Quando eu olho para a minha vida, para o meu plano de vida, para o que eu quero realizar na minha vida, se o que eu sinto não são coisas boas, se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo angústia, se eu fico preocupado, se eu estou em dúvida, o que esses sentimentos estão apontando? Imagina que o sentimento é uma placa gigante na tua frente. Tá lá, medo, pá! É uma placa gigante que está na tua frente. Você pensa assim, atrás do medo, né, daquela plaquinha do medo, está o seu caminho até o seu êxito. Mas você precisa ultrapassar esse medo. O que o medo está dizendo para você? Quando você para e reflete, a gente vai fazer até o final dessa semana, a gente vai fazer um exercício da reprogramação. Eu me comprometi a fazer isso aqui e eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Eu vou fazer. Mas eu quero que você, a cada live que a gente fizer aqui sobre esse tema, você faça o exercício. Então, o exercício para você, que você vai fazer de hoje para amanhã, tá? Você vai pegar lá, anota o que você quer, um desejo que você queira realizar. E aí você vai escrever o que eu sinto, quando eu penso nesse desejo. Quando eu penso nisso que eu quero realizar. Se você sente medo, esse medo está dizendo alguma coisa para você, alguma coisa que você não viu, alguma coisa que você não reparou, alguma coisa que você não percebeu, que está passando desapercebido, e o teu medo está aí para dizer assim, olha, você não está vendo tudo, você não está fazendo o que tem que ser feito. Esse medo, ele está sinalizando para você que você precisa observar melhor, que você precisa romper alguma coisa melhor. Há muito tempo atrás, né? Há muito tempo não, gente. Há algum tempo atrás, eu estava seguindo por um caminho. Eu tinha uma forma de proceder, de conversar com as pessoas, de entregar conteúdo, de falar as coisas. Era o meu jeitinho. E esse meu jeitinho, eu segui intuitivamente. Né? Eu recebi as instruções. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busco a meditação, o estudo. Eu sempre busco a intuição, através da intuição, né? Os insights para fazer o que eu faço.
Não foi à toa, foram 22 cursos, ou 22 ou 23, sei lá, 25 cursos aí ao longo desses 4, 5 anos, né? E todos eles eram inspirados para resolver problemas das pessoas, problemas emocionais, em áreas específicas, e foi assim. Eu sempre fiz isso. Aí um belo dia, eu fui dar ouvidos, olha o ego, né? Fui dar ouvidos a pessoas que se colocavam como, não, somos especialistas, né? Nisso, nesse trabalho, e você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. E eu fui seguindo essas instruções. O que aconteceu, gente? Eu fui ficando desmotivada, eu fui ficando cheia de, assim, entupida de trabalho e não estava feliz com o que eu estava fazendo. O que me deixa feliz de fazer o que eu faço é isso aqui, ó, conversar com vocês, estar fazendo um post, estar escrevendo um post, né, no site, para o site, estar falando com as pessoas, ajudando as pessoas sempre que eu posso, né, sempre que eu estou disponível ali naquele horário, respondendo as mensagens. Sempre foi isso, sempre que eu fiz. E alguém disse que o que eu estava fazendo não estava certo. E aí eu segui, quer dizer, ou seja, a minha mente me levou para um outro caminho. O que começou a acontecer? Eu comecei a ficar angustiada, ansiosa. Meu corpo estava me dando sinais. E a Alessandra aqui, como estava extremamente distraída na vida, começou a não ouvir, não perceber, não parar para ouvir o que os sentimentos estavam querendo me dizer. Resultado, fiquei estagnada, não cresci como eu deveria ter crescido. Ok? Então agora a gente retorna. Isso é o bacana de ser humano, né? A gente pode começar a recomeçar do zero, recomeçar da melhor forma possível. Agora você sabe os desafios desse caminho. E aí você vai mais confiante, você vai mais feliz, você vai mais segura, né? Então, quando a gente observa, eu quero que você faça isso hoje. Gratidão, Rubia. Gratidão, eu gosto muito de poder vir. Às vezes eu venho pouco, não porque eu não quero, eu venho pouco aqui, às vezes é por conta eu estava com um excesso absurdo de trabalho. Então hoje eu foquei em fazer coisas que eu considero mais importantes, que me alegram o coração. E é o que eu estou fazendo. E é o que eu tenho feito, né? Essa semana para mim foi crucial em relação a tudo que eu quero fazer até o final do ano, né? Então vocês vão receber muita coisa boa, tá? Muita coisa boa. E aí eu quero que você faça isso. Olhe o seu objetivo, olhe o seu plano, observe o que você quer realizar na sua vida. E o que você sente? Se o sentimento for um sentimento negativo, que a gente vai tratar ainda como sentimento negativo, porque na verdade são só sentimentos, né? Não tem negativo nem positivo, são só sentimentos. É assim que o teu subconsciente vê. Né? Porque se fosse assim, se ele conseguisse julgar que, por exemplo, o medo é ruim, ou que raiva é ruim, ele jamais colheria a intensidade do desejo. Foi o que a gente falou ontem. Se tem sentimento, ele fala, opa, é importante para ela, vamos colocar aqui para dentro e mandar para o campo para trazer mais. Se ele conseguisse identificar que aquilo é bom ou ruim, o que aconteceria? A gente teria bloqueios para o medo, né? Bloqueios para a angústia, bloqueios para a ansiedade. A gente não tem. Muito pelo contrário, se a gente está ansioso, a gente tem mais coisas para ficar ansioso. Se a gente está triste, mais coisas para ficar triste. Porque o nosso subconsciente, ele olha esses sentimentos e fala assim, opa, isso é importante. Está sinalizando, isso é importante. Ele não vê como positivo ou negativo. Não enxerga dessa forma. Isso é louco. Mas, assim, quando você entende, fica tudo mais fácil. É como um jogo de xadrez, né? Quando você entende as regras, à medida que você vai aprendendo a lidar com isso, você vai ficando bom nisso. Né? As coisas vão ficando mais fáceis, você para de achar que aquilo é difícil. Então, assim, se você acha que lidar com as suas emoções é difícil, para agora, não vai ser mais difícil. Vai ser fácil. Vai ser fácil porque você vai entender a regrinha do jogo, você vai entender como isso funciona, ok? Você vai conseguir entender como isso funciona. Então, a prática de hoje é, olhe para os seus sentimentos em relação àquilo que você quer realizar na sua vida e pare, respire fundo, aceite que você tem aquele sentimento e ouve o seu sentimento, como se ele fosse uma pessoa. Para quem é muito visual aí, na parte da visualização e tudo mais, preste atenção, você pode criar um personagem com esse medo. Se o medo fosse uma pessoa e viesse falar com você, o que ele falaria? Se o seu sentimento for medo, tá? Se você pudesse falar com a sua ansiedade, ouvir o que a sua ansiedade tem a dizer, o que ela ia dizer para você? Porque ela está sempre, esses sentimentos mais densos, eles estão apontando para algo que a gente precisa vencer, precisa mudar ou transformar. E é isso
que o Dr. Bach, lá do começo que eu falei, lembra? O Dr. Eduardo Bach, criador lá dos florais, foi exatamente isso que o Dr. Bach diz quando ele fala que os sentimentos funcionam como sinalizadores, a bandeirinha vermelha dizendo: ei, o teu caminho não é aqui, querida, querido, você tem que andar pelo outro lado. E aí o que a gente faz? Ai, meu Deus, a bandeira vermelha é do medo, eu vou ficar aqui, não vou para lugar nenhum, não vou fazer nada. Não é? Não é assim que a gente faz? Então, olha que interessante, você parar para perceber os seus sentimentos e dar ouvido a ele. Eu quero ouvir o que ele quer dizer para mim. Se você fizer isso hoje, anota, tá, gente? Tudo que vocês fizerem de exercícios, pegue um caderno desses grandes. Eu tenho meus cadernos, são grandes, são pequenininhos não. Pequenininho é só quando eu levo pra rua para ter insight ou ver alguma coisa ali, eu anoto. Mas os meus cadernos de exercício são grandes, caderno de 10 matérias mesmo. Vamos embora. Fazer o exercício ali. Faça. Você precisa fazer. Só saber que existe o exercício não vai fazer você dominar. Não vai fazer você mudar. É igual a história. Você não aprende a andar de bicicleta lendo o manual. Você vai ter que andar de bicicleta. No começo vai parecer difícil, no começo vai parecer meio esquisito, você vai ficar com medo de cair, você tem que botar rodinha extra lá, né? As 2 rodinhas do lado. Mas depois você vai pegando confiança, você vai soltando essas rodinhas, essas muletinhas, né? Para você fazer o que você precisa fazer. Então é importante você praticar. Você precisa praticar. Exatamente, a prática é o segredo, né, Aline? É isso aí. Você tem que praticar. Então aqui, estão ouvindo, tá fazendo sentido, caramba, é isso mesmo, né? Ó, doenças como câncer tem a ver com não aceitação, com tristeza muito profunda. A pessoa ou despertou algo, as emoções, né, fizeram alguma coisa no DNA que já estava lá. Na verdade, a gente tem tudo já programado no DNA, né? Coisas boas e ruins estão lá. E aí são as emoções, os impactos emocionais, a forma como a gente lida com os acontecimentos da vida que despertam essas informações dentro do nosso DNA. Então as emoções fazem isso. Olha que loucura, né? E não sou só eu que digo isso, a ciência diz. Tem um monte de pesquisa a respeito disso. Então, olha que interessante de você fazer essa prática. Combina, faça, pega o seu caderno e vai fazer os seus exercícios, ok? Faça essa prática. Se tem uma emoção negativa relacionada ao que você quer realizar, ouça essa emoção. Presta atenção no que ela quer dizer para você. Dá ouvido, as ideias vêm, gente. As ideias, a formatação, às vezes vem a imagem de um acontecimento. E aí fala assim, Alessandra, por exemplo, eu tenho medo, né? Já aconteceu isso com uma pessoa que eu atendi. Eu tenho muito medo de colocar o meu projeto para frente, eu tenho muito medo de cobrar as pessoas pelo serviço que eu presto, e eu não sei o que fazer. Quando a gente foi ver, né, o que o medo estava realmente dizendo para ela? Ela lembrou de frases, ela lembrou de uma cena na escola, tá? Onde ela tinha feito um trabalhinho, e esse trabalhinho não ficou do agrado da professora, ela muito pequena, e essa professora falou que ela tinha feito, o trabalho dela tinha sido pior. O trabalho dela ela não ia nem dar nota, o que ela ia fazer era dar a chance dela fazer de novo, mas que o trabalho estava horrível. Imagina, né? Um professor falar isso. Mas você imagina, o medo dela de cobrar pelo que ela fazia, ter sucesso e êxito no que ela fazia, estava preso, quer dizer, o medo estava sinalizando que ela precisava liberar esse fato na vida dela, ela precisava perdoar a professora e se aceitar, ressignificar aquele fato dentro dela. Olha que interessante. As emoções nos levam a isso, né? Então, ó, seu nome é Edio, é Jones, eu acho, né? Jones. Tá falando, ó, perdeu a mãe e ficou com problema na vesícula, tá vendo? São as emoções. Então, quando você ressignifica, né, você libera isso. Eu sei que a gente tem a parte do luto, gente, a gente tem que lidar com isso, né? Mas a sua mãe, ela continua sendo sua mãe. Você continua trazendo as lembranças, o amor, o afeto dela. Né? Isso é de onde? Obrigada pelo nome. Isso tudo está vivo dentro de você. É nisso que você se apoia, no amor da sua mãe, no amor que você tem por ela e no amor que ela tem por você. Porque isso não morre com o corpo, tá? Amor não morre com o corpo. Isso emite, sabe, emana no campo. Então passa o seu luto, né, vivencia o seu luto, mas procura se focar
no amor que você sente por ela. Esse amor é real, é vivo, isso não vai morrer, tá? Não morre. Então você se ancora nesse amor. O que vai acontecer? O seu corpo vai começar a vibrar nesse amor. Vai começar a vibrar esse amor. E aí, quando ele vibra esse amor, as informações do seu corpo vão alterando. As células vão recebendo uma nova frequência, uma nova informação com essa emoção do amor, esse sentimento de amor. E aí você vai ver que você pode se curar com isso. Eu já vi pessoas se curando, muitas pessoas se curando, só em trabalhar essa questão emocional. E é o que eu acredito, né? A reprogramação quântica emocional, ela é embasada totalmente nas redes emocionais, totalmente no campo emocional. Porque eu acho que as emoções que são o grande desafio de nós, seres humanos, aqui na Terra. Não adianta você trabalhar só a sua mente. Ah, não, eu vou acreditar agora que tudo vai dar certo e que eu sou a melhor pessoa do mundo e aí eu vou seguir em frente pensando nisso, mas eu sinto o contrário. Ou seja, eu estou anulando aquilo que eu estou declarando para mim. Então tem que haver uma conexão, não é? Tem que haver essa conexão entre mente e o coração. Quando você altera aqui o sentimento, tá? Quando você consegue alterar o sentimento, seus pensamentos não te sabotam. De jeito nenhum. Quando há essa coerência, tá? Quando você está se sentindo feliz, mesmo que você tenha pensamentos tristes, você não vai conseguir se sentir triste. Você vai estar bem. Isso é como se você tivesse blindado. É uma sensação muito especial. Você sabe, você já se sentiu bem. Você sabe, né? Então, o lidar com a emoção é alinhar essas frequências. A gente vai falar disso durante a semana. Eu não quero encher você aqui de conteúdo, que senão, né, buga. Eu não quero que você bugue, eu não quero que você se distraia. Eu quero que você faça hoje o exercício que foi sugerido aqui, tá bom? E marca as pessoas que se beneficiariam, né, com esse entendimento aqui de hoje, tá? Hoje a gente falou mais da questão das emoções para o nosso físico e das emoções como um sinalizador para o caminho que a gente deve seguir. Amanhã nós vamos falar mais coisas ainda sobre os sentimentos e as emoções na nossa vida. Vamos falar disso um pouquinho nessa visão mais espiritual. A gente vai passear aí por esse lado mais espiritual e amanhã eu trago esse assunto para você, tá bom? Inclusive esse assunto de hoje veio, gente, o subconsciente mandou bonitinho lá. Fale sobre isso, tá bom? Então tem alguém aqui que está precisando ouvir a respeito disso, abrir o coração para ser curado. Então eu espero sinceramente que essas palavras tenham tocado você de alguma forma, faça você refletir e que você melhore, que você seja feliz. É para ser feliz, fazendo o que você faz, tá bom? Vivendo o que você vive. Só que você vai observar, você vai olhar isso tudo de uma forma diferente, né? Você vai olhar tudo isso de uma forma bem diferente. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Tive tanto medo de perdas que perdi muito. E aí fiquei com tanto medo que me deu gastrointestinal. Não soube. Ok. Pois é o medo, né? Mexe totalmente com essa área do intestino, né? E aí é a cura do medo. Aí é trabalhar realmente essa liberação do medo. Comece com o exercício de hoje, que até sexta-feira a gente vai fazer uma sessão aqui da reprogramação, pelo menos uma parte dessa sessão, para vocês soltarem os sentimentos, né? Então, vai fazendo os exercícios que até sexta-feira vocês vão dizer assim, Alessandra, esses sentimentos aqui, esse daqui tá punk, isso aqui eu não tô conseguindo não. Sexta-feira vocês vão conseguir, tá? Então anota, é importante que vocês façam essa prática. Você que tá aqui assistindo e fala, ai gente, eu perdi a live de ontem, entra no grupo do Telegram, tá? Na minha bio, no perfil, você vai lá no meu perfil, você vai ver um link. Clica nele, espera ele abrir. Logo, o primeiro link é o link do grupo do Telegram. Se você não tem Telegram, é só baixar primeiro o seu Telegram. Depois você volta aqui no link de novo, clica nele e ele vai colocar você dentro do grupo, tá bom? A gente, todos os dias eu libero um áudio. Eu não estou colocando, assim, enchendo de muito conteúdo, né? Porque eu não quero que seu telefone fique lotado, eu não quero que você fique muito, né, com muita coisa, distraído, não. A gente está seguindo uma sequência de estudo, de reflexão. No dia que você está livre ali, coloca ali, ouve os áudios, isso vai ajudando você. E é assim que eu estou seguindo o grupo, né? Gotinhas homeopáticas, né? Todo dia um pouquinho, tá bom? Para você conseguir fazer essa virada de chave aí na sua vida, tá? Então, faça o exercício, anote os sentimentos. Sexta-feira a gente tá junto aqui. Amanhã tem live, tá, gente? Nesse horário de 6h30. Hoje eu acabei entrando tarde porque realmente
a habilidade de fazer as coisas, montar tudo aqui para fazer a live para vocês. É um desafio. Mas amanhã, 6h30, estarei aqui para falarmos novamente sobre os sentimentos e essa questão, essa visão mais espiritual relacionada aos sentimentos. Só não vou falar, com certeza, só se eu receber uma instrução para falar do assunto, emoção, mas com outra ótica. Mas, a princípio, o que está programado é isso, tá bom? Amanhã a gente se encontra, gente. Eu agradeço imensamente. Marca o pessoal aí que vocês conhecem, né, que precisam desse conteúdo, avisa, manda seguir aqui no perfil e vamos seguir esse caminho. Eu vou começar a produzir conteúdo também para o IGTV, então fica ligado lá no IGTV que vai ter muita coisa, IGTV aqui do perfil, tá? E vai ter muita coisa legal lá também, então aproveitem, tá bom? Gratidão e a gente se vê amanhã.